Bem-vindo ao sexto dia da nossa jornada de transformação. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já está demonstrando um nível de compromisso que muitos não conseguem manter. E hoje vamos falar justamente sobre isso. Autodisciplina financeira, um dos pilares mais importantes para construir riqueza duradoura. Hoje, mergulharemos nas poderosas lições de Napoleon Hill, especialmente as encontradas em seu livro Mais Esperto que o Diabo, uma obra fascinante onde o autor supostamente entrevista o próprio diabo para descobrir como ele impede as pessoas de alcançarem sucesso e prosperidade. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem construir riqueza consistentemente, enquanto outras, mesmo ganhando bem, nunca saem do lugar? A resposta, na maioria das vezes, não está em quanto dinheiro você ganha, mas em sua capacidade de disciplinar seus hábitos financeiros. Vamos começar com uma verdade incômoda. A maioria das pessoas vive em um estado que Napoleon Hill chamou de alienação. Não estamos falando de alienígenas ou algo sobrenatural. Estamos falando de um estado mental onde você simplesmente segue a multidão, age por impulso e deixa que as circunstâncias controlem sua vida financeira. Hill descobriu que esse estado de alienação é a principal ferramenta que o diabo, uma metáfora para nossas próprias limitações e medos, usa para nos manter presos na mediocridade financeira. Quando estamos alienados, gastamos sem pensar, compramos por impulso, nos endividamos para impressionar os outros e adiamos decisões importantes sobre nosso futuro financeiro. A boa notícia? Você pode quebrar esse ciclo hoje mesmo. E o primeiro passo é desenvolver o que Hill chama de propósito definido, a base de toda a autodisciplina financeira. Um propósito definido não é apenas um desejo vago de ser rico ou ter mais dinheiro. É uma meta específica, com um prazo determinado e um plano claro de ação. É algo tão vívido em sua mente que você consegue visualizar, sentir e quase tocar. Pense nisso. Quando você tem um propósito financeiro claro e poderoso, dizer não para gastos desnecessários se torna muito mais fácil. Não é mais uma questão de privação, mas de escolha consciente. Você não está deixando de comprar algo porque não pode. Você está escolhendo não comprar porque tem um objetivo maior. Uma das técnicas mais poderosas que Hill ensina é a autossugestão. Todos os dias reserve alguns minutos para visualizar seu objetivo financeiro como se já tivesse sido alcançado. Sinta a emoção, a satisfação e a liberdade que virão com ele. Essa prática programa seu subconsciente para reconhecer oportunidades e tomar decisões alinhadas com seu propósito. Mas Hill vai além. Ele identifica 7 inimigos internos que destroem nossa autodisciplina financeira. Vamos conhecê-los. Primeiro, o medo. Especialmente o medo da crítica e o medo do fracasso. Quantas vezes você deixou de investir em algo porque tinha medo de perder dinheiro? Ou continuou em um emprego que odeia porque temia o que os outros pensariam se você mudasse de carreira? Segundo, a procrastinação. Aquela voz que diz amanhã eu começo a economizar ou mês que vem eu organizo minhas finanças. Como Hill sabiamente observou, a procrastinação é o cemitério onde sonhos financeiros são enterrados diariamente. Terceiro, a dúvida. Não a dúvida saudável que nos faz questionar e pesquisar, mas aquela dúvida paralisante que nos impede de tomar qualquer decisão financeira. Quarto, a preocupação excessiva. Ficar remoendo problemas financeiros sem tomar ação concreta só serve para drenar sua energia mental e emocional. Quinto, a negatividade. Aquela tendência de focar apenas nos problemas e obstáculos, em vez das soluções e oportunidades financeiras. Sexto, a influência negativa. As pessoas com quem você passa tempo têm um impacto enorme em seus hábitos financeiros. Se você está cercado de pessoas que gastam impulsivamente e zombam de educação financeira, adivinhe o que acontecerá com seus próprios hábitos. E sétimo, a falta de autocontrole, a incapacidade de adiar a gratificação imediata em favor de recompensas maiores no futuro.
Reconhece algum desses inimigos em sua vida financeira? Provavelmente sim. Todos nós lutamos com eles em algum momento. A diferença é que pessoas financeiramente bem-sucedidas desenvolvem estratégias para combatê-los. Uma dessas estratégias é o que Hill chama de mente mestra, um grupo de pessoas que compartilham seus objetivos e valores financeiros, com quem você pode trocar ideias, receber feedback honesto e se manter responsável. Pense nisso como seu conselho pessoal de autodisciplina financeira. Outra estratégia poderosa é o desenvolvimento de hábitos financeiros positivos através da repetição consistente. Hill descobriu que leva em média 90 dias para um novo hábito se tornar automático. Isso significa que se você conseguir manter um novo comportamento financeiro, como registrar todos os seus gastos ou investir uma porcentagem fixa da sua renda, por 3 meses ele começará a se tornar parte da sua natureza. Vamos falar agora sobre algo que muitas pessoas não associam à autodisciplina financeira: a gratidão. Hill observou que pessoas gratas tendem a ser mais disciplinadas com dinheiro, porque não sentem a necessidade constante de preencher um vazio emocional com compras impulsivas. Experimente isso. Antes de fazer uma compra significativa, pare e liste 3 coisas pelas quais você é grato em sua vida financeira atual. Pode ser o fato de ter um teto sobre sua cabeça, comida na mesa ou a capacidade de ganhar dinheiro com o seu trabalho. Esse simples exercício de gratidão pode interromper o ciclo de compras emocionais e devolver o controle às suas decisões financeiras. Outro conceito fundamental de Hill é o que ele chama de fé aplicada, não no sentido religioso, mas como uma crença inabalável em sua capacidade de alcançar seus objetivos financeiros, seguida de ação consistente. Sem essa fé, ao primeiro obstáculo ou fracasso, sua autodisciplina desmorona. Pense em autodisciplina financeira como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E assim como na academia, é melhor começar com pesos leves, pequenos desafios financeiros que você sabe que pode cumprir, antes de tentar levantar pesos pesados. Por exemplo, em vez de tentar cortar 50% dos seus gastos de uma vez, comece reduzindo 5% este mês. Quando isso se tornar confortável, aumente para 10% e assim por diante. Cada pequena vitória fortalece seu músculo da autodisciplina. Hill também enfatiza a importância do que ele chama de emoção controlada. Ele observou que pessoas que permitem que suas emoções, como medo, ganância ou empolgação, dominem suas decisões financeiras, raramente constroem riqueza duradoura. Isso não significa que você deve se tornar um robô sem emoções quando se trata de dinheiro. Significa que você precisa aprender a reconhecer quando uma emoção está influenciando uma decisão financeira e dar um passo atrás para avaliar a situação com mais clareza. Uma técnica simples para isso é a regra das 24 horas. Quando sentir o impulso de fazer uma compra não planejada, espere 24 horas antes de decidir. Na maioria das vezes, a intensidade da emoção diminui e você consegue tomar uma decisão mais racional. Agora, vamos falar sobre algo que Hill considera essencial para a autodisciplina financeira: o poder do subconsciente. Seu subconsciente é como um jardim fértil. Ele cultivará qualquer semente que você plantar nele, seja de disciplina ou de descontrole financeiro. Uma maneira de programar seu subconsciente para a autodisciplina é através de afirmações positivas específicas. Não estamos falando de frases genéricas como "eu sou rico", mas declarações específicas e realistas como "eu tenho o poder de controlar meus gastos" ou "cada dia, minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias aumenta". Repita essas afirmações com convicção todas as manhãs e noites, e seu subconsciente começará a alinhá-las com suas ações diárias. Hill também descobriu que pessoas com forte autodisciplina financeira praticam o que ele chama de transmutação de energia. Elas redirecionam a energia que normalmente seria gasta em preocupações financeiras ou compras impulsivas para atividades produtivas que as aproximam de seus objetivos. Por exemplo,
Em vez de passar horas navegando em sites de compras quando está estressado, você poderia usar esse tempo para aprender sobre investimentos ou desenvolver uma habilidade que aumente sua capacidade de ganhar dinheiro. Um dos conceitos mais profundos de Hill é o que ele chama de infinito inteligente. A ideia de que, quando você tem um propósito definido e age com autodisciplina consistente, o universo parece conspirar a seu favor, trazendo pessoas, ideias e oportunidades que você precisa. Isso não é misticismo. É simplesmente o resultado de treinar sua mente para reconhecer oportunidades alinhadas com seus objetivos. Quando você está totalmente comprometido com um propósito financeiro, começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Vamos agora para um exercício prático. Pegue uma folha de papel e divida-a em 3 colunas. Na primeira, liste seus objetivos financeiros específicos para os próximos 1, 5 e 10 anos. Na segunda, liste os hábitos financeiros que você precisa desenvolver para alcançar esses objetivos. Na terceira, liste os hábitos que você precisa eliminar. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Este exercício só funciona se você encarar a verdade sobre sua situação atual e o que precisa mudar. Agora, escolha apenas um hábito positivo da segunda coluna para começar a desenvolver amanhã. Lembre-se, autodisciplina não significa tentar mudar tudo de uma vez. Significa fazer pequenas mudanças consistentes que, ao longo do tempo, transformam completamente sua vida financeira. Hill também enfatiza a importância do que ele chama de decisão definitiva. Pessoas com forte autodisciplina financeira não ficam constantemente revisitando decisões já tomadas. Uma vez que decidem seguir um caminho financeiro, seja economizar uma certa quantia por mês ou investir em determinada estratégia, elas se comprometem totalmente sem ficar oscilando. Isso não significa ignorar novas informações ou ser inflexível. Significa que você não permite que cada pequena dúvida ou obstáculo o faça questionar todo o seu plano. Um conceito fascinante que Hill apresenta é o do sexto sentido, uma intuição aguçada que se desenvolve quando você pratica autodisciplina consistentemente. Com o tempo, você começa a sentir instintivamente quais decisões financeiras estão alinhadas com seus objetivos maiores. Mas Hill adverte: esse sexto sentido só se desenvolve após muita prática de autodisciplina consciente. Não é uma desculpa para tomar decisões impulsivas baseadas em pressentimentos. Outro aspecto crucial da autodisciplina financeira é o que Hill chama de ir além da milha extra. Enquanto a maioria das pessoas faz apenas o mínimo necessário, economizando só quando sobra dinheiro ou aprendendo apenas o básico sobre finanças, aqueles com verdadeira autodisciplina vão além. Eles não economizam apenas 10%, mas procuram constantemente maneiras de aumentar essa porcentagem. Não aprendem apenas o básico sobre investimentos, mas se aprofundam no assunto. Não se contentam com resultados medianos, mas buscam constantemente melhorar. Hill também observou que pessoas com forte autodisciplina financeira praticam o que ele chama de pensamento preciso. Elas não se permitem vagueações mentais ou fantasias financeiras irrealistas. Em vez disso, baseiam suas decisões em fatos, números e realidades concretas. Por exemplo, em vez de pensar vagamente, preciso economizar mais, elas calculam exatamente quanto precisam economizar por mês para atingir um objetivo específico em um prazo determinado. Um dos maiores inimigos da autodisciplina financeira, segundo Hill, é o que ele chama de deriva, aquela tendência de simplesmente deixar a vida acontecer sem direção ou propósito claro. Pessoas em deriva financeira não planejam seu futuro, elas simplesmente reagem às circunstâncias à medida que surgem. Para combater a deriva, Hill recomenda o que ele chama de inventário pessoal regular, um momento para avaliar honestamente onde você está em relação aos seus objetivos financeiros, o que está funcionando, o que não está, e quais ajustes precisam ser feitos. Faça isso pelo menos uma vez por mês. Sente-se com suas contas, seus investimentos e seus objetivos. Celebre os progressos, por menores que sejam,
e faça ajustes onde necessário. Hill também enfatiza a importância do que ele chama de entusiasmo controlado, aquela capacidade de manter-se motivado e energizado em relação aos seus objetivos financeiros, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Uma técnica que ele sugere é visualizar não apenas o resultado final, mas também celebrar mentalmente cada pequeno marco ao longo do caminho. Isso mantém seu entusiasmo vivo durante a jornada. Outro conceito poderoso de Hill é o que ele chama de atenção concentrada, a capacidade de focar totalmente em uma tarefa financeira por vez, sem distrações. Em um mundo de notificações constantes e multitarefas, essa habilidade se tornou ainda mais valiosa. Experimente isso. Quando for trabalhar em suas finanças, seja planejando seu orçamento, pesquisando investimentos ou analisando gastos, desligue o celular, feche outras abas no computador e dedique-se completamente à tarefa por pelo menos 30 minutos. Você ficará surpreso com a diferença que isso faz na qualidade das suas decisões financeiras. Hill também observou que pessoas com forte autodisciplina financeira praticam o que ele chama de cooperação harmoniosa. Elas alinham todos os aspectos de sua vida para apoiar seus objetivos financeiros. Por exemplo, se seu objetivo é economizar para abrir um negócio, você não apenas ajusta seu orçamento, mas também suas amizades, buscando pessoas que apoiem seu sonho, seu tempo livre, usando-o para aprender habilidades relevantes e até mesmo sua saúde, mantendo-se em forma para ter a energia necessária. Um dos conceitos mais profundos de Hill é o que ele chama de morte do ego negativo, aquela parte de nós que busca gratificação imediata, que se importa demais com a opinião dos outros e que nos mantém presos em padrões financeiros destrutivos. Desenvolver autodisciplina financeira significa, em grande parte, aprender a silenciar esse ego negativo e agir a partir de um lugar de propósito maior e visão de longo prazo. Chegando ao fim da nossa conversa de hoje, quero deixar você com um pensamento poderoso de Napoleon Hill. A autodisciplina começa com o domínio dos seus pensamentos. Se você não controlar o que pensa, não pode controlar o que faz. Sua jornada para a autodisciplina financeira começa na sua mente. Mude seus pensamentos sobre dinheiro e suas ações seguirão naturalmente. Hoje, desafio você a identificar um único aspecto da sua vida financeira onde você pode exercitar mais autodisciplina. Pode ser algo pequeno, como registrar todos os seus gastos por uma semana, ou algo maior, como criar um plano de investimentos. O importante não é o tamanho do desafio, mas seu compromisso em cumpri-lo, não importa o que aconteça. Porque é assim que a autodisciplina se constrói. Uma pequena vitória de cada vez. Lembre-se, a diferença entre onde você está agora e onde poderia estar financeiramente em 5 anos não é principalmente uma questão de conhecimento ou oportunidade. É uma questão de autodisciplina, a capacidade de fazer consistentemente o que precisa ser feito, mesmo quando não está com vontade. Amanhã, continuaremos nossa jornada explorando um dos princípios financeiros mais antigos e poderosos. Pague-se primeiro, baseado nas lições milenares do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Até lá, pratique sua autodisciplina financeira e observe como ela começa a transformar não apenas sua conta bancária, mas toda a sua relação com o dinheiro. Reflete aí. Que aspecto da sua vida financeira mais precisa de autodisciplina hoje? E qual será seu primeiro passo concreto para fortalecê-la?